Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de metabolismo no estado pós-absortivo. O estado pós-absortivo é aquele estado onde não existe mais nutrientes no trato gastrointestinal. Por causa disso, no estado pós-absortivo, cessa a síntese do glicogênio, também cessa a síntese de proteínas e cessa também a síntese das gorduras. No estado pós-absortivo, ocorrerá o catabolismo dos produtos digeridos, ou seja, ocorrerá a quebra dos produtos que nós digerimos. Isso é importante, pois no estado pós-absortivo não está ocorrendo nenhuma absorção da glicose. Porém, gente, é extremamente importante que o nosso corpo mantenha concentrações ótimas de glicose. Caso ocorra uma diminuição na concentração plasmática de glicose, um dos primeiros sintomas que a pessoa vai apresentar seria uma alteração nas atividades neurais. Essas alterações das atividades neurais podem ser sutis ou podem levar a sérias complicações no paciente. Vejamos. Uma alteração sutil seria a alteração do comportamento. Por exemplo, a pessoa pode ter uma fala desconexa, tremor, tontura, um raciocínio desconexo, entre outros sintomas. Mas, se a diminuição da taxa de glicose plasmática for constante, isso pode levar a alterações mais sérias, como a pessoa pode entrar no estado de convulsão, pode chegar ao coma e, em casos muito extremos de uma baixa concentração de glicose plasmática, a pessoa obviamente pode chegar à morte. Então, o que acontece? A manutenção de uma taxa constante de glicose na corrente sanguínea da pessoa ocorre por meio de reações que vão fornecer glicose sanguínea, ocorre também pela utilização de gordura para produzir energia e, nos casos mais extremos, pode ocorrer também a utilização de proteínas para produzir energia. Nós vamos ver quais são as fontes de glicose plasmática. Uma fonte, e a mais importante, é a glicogenólise. Uma outra fonte seria o catabolismo dos triglicerídeos e, por último, o catabolismo das proteínas. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas fontes de glicose plasmática. Vamos iniciar falando a respeito da glicogenólise. A glicogenólise seria a hidrólise, a quebra do glicogênio em monômeros de glicose 6-fosfato. A glicogenólise ocorre em dois órgãos específicos. A glicogenólise pode ocorrer tanto no fígado quanto também na musculatura esquelética estriada. Obviamente, a glicogenólise que ocorre no fígado é ligeiramente diferente em relação à glicogenólise que ocorre na musculatura esquelética estriada, e isso vai levar a consequências fisiológicas distintas. Vamos primeiramente separar o que é uma glicogenólise hepática em relação à glicogenólise que ocorre na musculatura esquelética estriada. A glicogenólise hepática, em última instância, vai ser a clivagem da glicose 6-fosfato e, por meio de uma enzima chamada de glicose 6-fosfatase, a glicose 6-fosfato vai ser convertida em glicose. A glicose que acabou de ser produzida no fígado vai ser lançada na corrente sanguínea. Isso vai aumentar os níveis de glicose plasmática no período de jejum. O principal estimulador que leva ao aumento da glicólise hepática é a estimulação simpática.
A estimulação simpática vai fazer com que ocorra a conversão da glicose 6-fosfato em glicose, e isso ocorre segundos após a estimulação simpática. Normalmente, a quantidade de glicogênio contido no interior do fígado é responsável para manter níveis normais de glicose plasmático por cerca de 4 horas. Agora nós vamos ver a glicogenólise na musculatura esquelética estriada. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: o músculo esquelético estriado contém praticamente a mesma quantidade de glicose que tem no nosso fígado. Porém, nós vamos ver que a glicogenólise na musculatura esquelética estriada é completamente diferente fisiologicamente e para a utilização energética em relação ao fígado. Vamos ver isso. Na musculatura esquelética estriada, nós não vamos encontrar a glicose 6-fosfatase. Por causa da ausência desta enzima, não ocorrerá a conversão da glicose 6-fosfato em glicose, que ocorre na glicólise, aquela conversão que nós vimos no fígado. Isso vai fazer com que o glicogênio muscular não vai constituir uma fonte direta de glicose plasmática. Daqui a pouquinho vocês vão ver que a glicose plasmática vai aumentar indiretamente quando nós falamos a respeito da glicogenólise que ocorre na musculatura esquelética estriada. Vamos ver também que a glicose 6-fosfato vai passar pelo processo de glicólise dentro do músculo esquelético estriado. Essa glicólise vai permitir a produção de 3 produtos, que são o ATP, o piruvato e também o lactato. Cada um desses produtos apresenta uma função fisiológica distinta, enquanto que o ATP e o piruvato são utilizados como fonte de energia para o próprio músculo esquelético estriado. O lactato que foi produzido na glicólise vai ser lançado na corrente sanguínea e da corrente sanguínea esse lactato vai até o fígado. No fígado, o lactato vai ser convertido em glicose. Agora sim, essa glicose sai do fígado, ganha corrente sanguínea, normalizando os níveis de glicose plasmática. Então perceba, a glicogenólise que ocorre na musculatura esquelética estriada permite o aumento da glicose plasmática de uma forma indireta. Ocorre a conversão do lactato que foi produzido pela glicólise e este lactato vai ser lançado na corrente sanguínea e da corrente sanguínea chega ao fígado. O fígado é o responsável para converter o lactato em glicose e isso vai aumentar a concentração indiretamente de glicose plasmática. Uma outra fonte de aumento da glicose seria o catabolismo dos triglicerídeos. O catabolismo dos triglicerídeos nós vamos chamar de lipólise, e isso está ocorrendo no interior dos adipócitos, células especializadas que vão reter os triglicerídeos. Esses adipócitos vão constituir o tecido adiposo, a reserva de gordura que nós temos. O catabolismo dos triglicerídeos vão formar produtos como ácidos graxos livres e também o glicerol. No próximo vídeo, nós vamos ver que os ácidos graxos livres também são utilizados para a fonte de energia. Nesse vídeo, nós vamos ver que o glicerol é utilizado para a fonte energética. O que acontece com o glicerol? O glicerol, após ser produzido,
vai ser lançado na corrente sanguínea e, da mesma maneira que nós vimos anteriormente, o fígado tem como converter o glicerol em glicose. Isso vai fazer com que ocorra o aumento da concentração de glicose plasmática. Já em situações muito extremas, situações de desnutrição muito grave, pode ocorrer a degradação das proteínas em seus monômeros, que são os aminoácidos. Mas veja bem, isso é em condição extrema. O que acontece? Da mesma maneira que nós vimos anteriormente, os aminoácidos serão lançados na corrente sanguínea e o fígado tem como função também converter os aminoácidos em glicose, aumentando desta maneira a concentração de glicose plasmática. Mas por que as proteínas são utilizadas somente em casos extremos? Veja o que acontece. As proteínas são as unidades funcionais das nossas células. Em outras palavras, tudo que funciona no interior de uma célula depende de proteínas. Vamos ver alguns exemplos dessas funcionalidades das proteínas no interior das nossas células. As proteínas podem exercer função estrutural, como o citoesqueleto que compõe as nossas células, pode participar também dos transportes de gases respiratórios, como a hemoglobina contida no interior das nossas hemácias, tem a função plástica por meio do colágeno, que é uma proteína, serve também para adesão celular, no caso dos desmossomos. Outras funções importantes das proteínas conferem a defesa imunológica por meio da produção dos anticorpos. As proteínas também podem formar hormônios como a insulina. As proteínas também vão apresentar as funções enzimáticas. As enzimas são biocatalisadores que vão aumentar a velocidade das reações bioquímicas que ocorrem no interior do nosso organismo. E como nós estamos estudando, as proteínas também participam da produção de energia, mas como uma fonte alternativa. O que ocorre agora? Com a perda das funções das proteínas, isso vai levar a uma perda das funções celulares, obviamente. Essas perdas das funções celulares levam primeiramente a pessoa a apresentar uma doença. E caso as proteínas continuem sendo degradadas para formar energia, a pessoa vai chegar a óbito. Por isso, as proteínas são utilizadas somente em última instância em casos extremamente graves de desnutrição, como fonte alternativa de energia. Pessoal, a respeito do metabolismo no estado pós-absortivo, eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Se você chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!